Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa próxima questão, que diz: considere a função real g definida a seguir. Então, nós temos aqui uma função g em função de x, e aqui nós temos alguns parâmetros. A função g de x vai ser igual a 2 mais x se x for um valor menor ou igual a menos 1. Beleza? Um outro parâmetro aqui, g de x vai ser igual a 1 se o x estiver entre menos 1 e 1. Só que observe aqui que o intervalo é aberto, ou seja, não está incluindo menos 1 e nem 1. E aqui também temos um outro parâmetro, né? G de x vai ser igual a menos 2x mais 3 se x for maior ou igual a 1. Tá vendo esse tracinho aqui embaixo desse maior ou igual aqui? Significa que se tiver o tracinho embaixo é porque está incluindo o número. Se não tiver o tracinho embaixo, igual nesse caso aqui do meio, é porque não está incluindo o número. Beleza? Então vamos lá para o enunciado da questão. Em relação a essa função, é correto afirmar que, letra A, aí que estão as alternativas, né? É decrescente, é acrescente, é uma função constante. Antes da gente partir para a questão em si, vamos relembrar. Aqui nós temos uma função do primeiro grau, né? Não tem nenhum número ao quadrado ou ao cubo. Então vamos relembrar uma função do primeiro grau. Fiz um resumo aqui e vamos lá. Bom, uma função do primeiro grau tem esse formato aqui, ó, y igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular da reta e o b é o coeficiente linear, ou seja, onde o gráfico vai cortar o eixo y. Aqui nós temos alguns casos para essa função, e como a questão vai relacionar a angulação da reta, quer saber se é crescente, se é decrescente, se é constante, quem vai definir isso vai ser o nosso parâmetro aqui, ó, que é o a, que é o coeficiente angular da reta. Quando o a for maior que zero, o gráfico é positivo. Segundo caso aqui, ó, quando o a for menor que zero, a reta vai ser decrescente. Então aqui a reta é crescente, aqui a reta é decrescente. E o terceiro caso é quando a é igual a zero e b é diferente de zero. Poderia ser igual a zero também, e aí cortar o eixo x aqui, né? Mas considerando b diferente de zero, o gráfico seria uma constante. Então, se b fosse aqui na nossa função, ó, fosse 3, aqui seria 3. Se fosse menos 1, cortaria aqui embaixo, ó, menos 1. Tá vendo que é sempre uma reta constante? Então, partindo desse princípio, eu vou até anotar aqui, ó. Aí, anotado, ó, reta crescente, decrescente, constante. Então, partindo desse resumo aqui, vamos para a questão. Então, vamos aqui para a questão, então. Primeiramente, pessoal, não vai ser necessário traçar ou fazer, né, o gráfico. Só analisando aqui o coeficiente angular já dá para fazer a questão. Então, na letra A ele fala que é decrescente, ou seja, a função g de x é decrescente para x menor que 1. Bom, x menor que 1 aqui, ó, está situado nesse segundo tópico aqui, ó. G de x vai ser igual a 1 se x estiver entre menos 1 e 1. X menor que 1, x menor que 1. Bom, essa afirmação aqui é falsa, pessoal, porque ele fala que é decrescente. Lembra que para ser decrescente, o a ele precisa ser menor que zero? Aqui, ó. Que é o nosso segundo caso aqui, ó. É decrescente quando o a é menor que zero. Só que aqui a gente percebe que g de x é igual a 1. Ou seja, como se fosse g de x igual a b, que é uma constante. Então o gráfico ele é o constante. Então não é o nosso segundo caso aqui do resumo. É o nosso terceiro caso. Então, a alternativa A é falsa. Alternativa B, ele fala que é crescente para x maior que 1, ou seja, aqui, ó, x maior que 1 está aqui nesse terceiro caso. Bom, olhando aqui o nosso coeficiente angular, né, que é o menos 2, o A ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. Então, se ele é menor que zero, a reta ela é decrescente, e aqui fala que é crescente. Vamos recapitular aqui no nosso resumo, ó. O A é menor que zero. Deveria ser decrescente, só que ele fala que ele é crescente quando A é maior que zero, portanto, errado. Vamos então para a nossa alternativa C. G de x é uma função constante se x estiver entre menos 1 e 0, intervalo aberto. Bom, vamos olhar aqui então, menos 1 e 0 está nesse segundo caso, quando a função g de x é igual a 1.
Olha só, quando a função g de x é igual a 1, significa que o gráfico é uma função constante. E aqui ele fala exatamente que é uma função constante se x estiver entre 0 e menos 1. Então, a nossa alternativa aqui, ó, letra C. Mas vamos analisar as próximas alternativas. Bom, então vamos analisar aqui a nossa afirmativa D. Fala que g de x vai ser crescente para x maior que menos 1. Se eu escolher aqui atribuir um valor para x, x igual a 0, 0 é maior que menos 1. Quando a gente olha aqui e analisa os parâmetros aqui de g de x, o 0 ele vai estar aqui, ó, nesse segundo caso, onde g de x é igual a 1. Ou seja, g de x é uma constante. Só que ele fala que vai ser crescente. Ou seja, já está falso, né? Se eu atribuir 0, que é maior que menos 1, e eu sei que quando o x é igual a 0, a função é constante, desculpa, então está falsa essa alternativa D. A letra E segue a mesma lógica. Ele fala que vai ser decrescente para x maior ou igual a 0. Aqui ele já inclui o 0, né? Então vou colocar o 0 de novo. Se eu colocar o 0, a gente sabe que vai estar nesse segundo caso, ou seja, quando g de x é igual a 1, uma constante, então está falso. Então a gente conclui que, de fato, a nossa alternativa dessa questão 1 é a letra C.